Descobrimos um segredo chocante. Nosso filho nos empurrou para o abismo e a sobrevivência foi insuportável. Maria e João, um casal simples, dedicaram suas vidas a criar Lucas, o filho que sempre foi a luz dos seus dias. Maria, com seu sorriso caloroso, tinha o dom de transformar situações difíceis em ensinamentos, enquanto João, com suas mãos calejadas de mecânico, sabia que cada dia de trabalho era um passo a mais na busca por um futuro melhor. Mas em uma fração de segundo, tudo o que construíram parecia desmoronar. Uma tarde fatídica, enquanto organizava papéis para uma reunião de pais na escola, Maria topou com um celular esquecido. O que era para ser uma distração se transformou em um pesadelo. Mensagens, fotos, conversa após conversa diziam que Lucas estava envolvido em algo sombrio, uma rede criminosa que se espalhava como um câncer pela comunidade. O coração de Maria apertou. Era como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Como aquele menino, que sempre sonhou em ser médico, poderia ter se perdido assim? João, ao ouvir o que Maria descobriu, ficou paralisado. Ele sempre soube que o mundo estava cheio de tentações e que, se não cuidassem, Lucas poderia se desviar. Mas nunca, em hipótese alguma, imaginara que isso pudesse acontecer com o próprio filho. O peso do olhar desaprovador dos vizinhos pesava como chumbo em suas costas. As sussurradas críticas de família boa nada ecoavam em sua mente. A defesa de um lar construído no amor agora estava ameaçada. Entre lágrimas e esperanças, Maria decidiu que não iria desistir. Precisamos entender o que está acontecendo, disse ela, olhando nos olhos de João, que acenou em concordância. Naquela noite, o casal se uniu e começou a vasculhar a vizinhança, conversando com amigos, vizinhos e pessoas da igreja. O que mais poderia fazer uma mãe desesperada? Cada resposta que recebiam só trazia mais dor, mas Maria não podia parar. Eles realizavam reuniões com outras famílias que estavam enfrentando situações semelhantes, buscando apoio e solidariedade. As horas se transformavam em dias, e a busca se tornava quase uma obsessão. Tinha dias que se sentiam perder a esperança, mas o amor que sentiam por Lucas os mantinha firmes. E então chegou a notícia devastadora. Em uma operação para desmantelar a quadrilha, Lucas desaparecera. Nem mesmo os policiais tinham pistas. O desespero tomou conta de Maria, que se lembrava de cada risada do filho e se perguntava o que havia acontecido com o garotinho que costumava pedir ajuda para resolver problemas de matemática. A questão que os assombrava não era apenas o que havia se passado com Lucas, mas tudo o que eles odiavam no sistema que parecia proteger os culpados e criticar as vítimas. Enquanto o casal tentava reunir forças, uma mensagem anônima chegou até eles. Você quer mesmo saber a verdade sobre seu filho? O coração de Maria disparou. A tensão no ar era palpável. Até onde estariam dispostos a ir para salvar Lucas e enfrentar a corrupção que sufocava suas vidas? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O som do celular trouxe alívio e medo ao mesmo tempo. Maria olhou para João, que tinha um semblante decidido, mas cansado. Eles sabiam que estavam prestes a trilhar um caminho da verdade que poderia não apenas mudar a vida de Lucas, mas impactar toda a comunidade subjugada por medos e injustiças. Afinal, como sobreviver em um mundo tão viciado que tentava silenciar vozes como a deles? As perguntas ecoavam enquanto se preparavam para uma jornada que poderia deixá-los mais unidos ou os despedaçar de vez. Maria sentou-se à mesa, o celular em suas mãos tremeram um pouco enquanto ela lia e relia a mensagem enigmática. Você quer mesmo saber a verdade sobre seu filho? Os olhos dela, antes cheios de determinação, agora pareciam perdidos, como se o peso do desconhecido ameaçasse arrastá-la para bem longe da luz. João, percebendo a tensão no ar, puxou a cadeira ao lado de Maria e perguntou, com a voz firme, mas suave: o que diz a mensagem, amor? Ela respirou fundo, buscando coragem nas memórias do passado, quando Lucas corria pelo quintal, os olhos brilhando de felicidade. Alguém sabe onde ele está, mas... Ela hesitou. É uma armadilha? Precisamos saber. João afirmou, apanhando o celular de suas mãos, decidido. Vou responder. Ele digitou rapidamente. Sim, queremos saber. Vamos nos encontrar. A angústia no coração de Maria cresceu, mas havia também uma centelha de esperança.
Os dias seguintes foram preenchidos com tensão e expectativa. Aquela era a primeira vez desde o desaparecimento de Lucas que eles sentiam que uma pista poderia levá-los a alguma verdade. Contudo, o medo ainda pairava, uma sombra constante. As noites se arrastavam em agonia, os dois compartilhavam momentos de silêncio, onde os olhares falavam mais do que palavras poderiam. Finalmente, marcaram o encontro em um parque da cidade, um lugar que havia sido cenário de tantas brincadeiras do filho. Ao chegarem, o ambiente estava silencioso, quase pesado. O sol se escondia atrás de nuvens carregadas como se o céu também sentisse a dor da incerteza. Uma figura encapuzada os aguardava em uma das extremidades do parque. Maria olhou para João, os olhos cheios de desconfiança. Você está pronto para isso? Ele perguntou. Maria assentiu e juntos se aproximaram hesitantes. Ao se aproximar, a figura retirou o capuz, revelando um rosto conhecido. Felipe, um amigo de Lucas do colégio. Eu sabia que vocês viriam, ele disse, a voz carregando um tom de lamento. Lucas está em perigo. Ele não escolheu isso, estão pressionando ele. As palavras saíram apressadas, como se ele temesse que aquilo que tinha a dizer desaparecesse no ar, assim como o filho deles. Pressionando como? O que está acontecendo? Maria questionou, a voz trêmula, mas determinada. Felipe engoliu seco, visivelmente nervoso. Uma gangue. Eles estão usando os jovens. Lucas, ele começou a entrar nisso por engano, mas agora estão ameaçando fazer algo contra ele se não pagar uma dívida. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mas como? João perguntou, a raiva se misturando à dor. Como você sabe disso? Felipe olhou para os lados, como se esperasse que alguém os escutasse. Eu ouvi. Eu quero ajudar, mas a situação é perigosa. Ele sacudiu a cabeça, os olhos marejados. Eles não vão parar. Os pais de Lucas estavam em choque, o que era estranho de se ouvir tornava-se cada vez mais real. A sensação de impotência era esmagadora. Cada palavra de Felipe era como um golpe direto em seus corações, revelando a fragilidade do mundo que tentavam proteger. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar nosso filho nas mãos deles. Maria gritou, a adrenalina subindo. Mas o que exatamente poderiam fazer contra um poder tão sombrio? Uma voz interna, bem no fundo, os encorajava. A busca não terminava ali. A determinação pulsava neles. Eles sabiam que o caminho à frente seria ainda mais difícil, mas pela primeira vez desde que Lucas desaparecera, havia uma chance. A mensagem anônima agora parecia um chamado, e eles estavam prontos para descobrir até onde iriam para resgatar seu filho. Vamos repetir a história, João sugeriu lentamente. Vamos nos unir, como sempre fizemos. Esta batalha é nossa. Enquanto se afastavam de Felipe, um novo pensamento surgia. Quem mais estava envolvido? O que mais poderiam encontrar na sombra dessa rede criminosa? O futuro os aguardava, imprevisível e aterrorizante. E assim, com o coração acelerado e a determinação reanimada, Maria e João sabiam que estavam prestes a cruzar a linha que separava a dor da esperança. Mas até onde o amor os levaria? Maria e João deixaram o parque com o peso do desespero em seus corações. Cada passo que davam parecia mais pesado que o anterior, como se o chão se tornasse um campo minado de incertezas. O rosto de Felipe não saía da mente de Maria. O que significava tudo aquilo? A imagem de Lucas, seu menino, agora estava manchada com novas cores, sombras que ela nunca quisera imaginar. João, e se o que ele disse for verdade? Maria se virou para ele, um pânico aflito em seus olhos. E se nosso filho estiver realmente metido nessa? Ele não seria o tipo de garoto a se envolver com coisas assim. Maria, eu sei, João a interrompeu, tentando manter a calma, mas precisamos ser racionais e pensar em como agir. Pior que essa situação já é, podemos perder Lucas se não conseguirmos fazer algo rápido. O casal decidiu que a primeira coisa a se fazer era procurar mais informações. Nos dias seguintes, Maria e João passaram horas em frente ao computador, pesquisando sobre gangues que recrutavam jovens em sua cidade. As notícias eram impactantes, mostrando a realidade brutal que tantos pais como eles estavam enfrentando. Ouvindo relatos de pessoas que conseguiram escapar de situações semelhantes, a fileira de informações trágicas se estendia à sua frente. Enquanto isso, uma paranoia crescente se instalava em suas vidas. Cada carro que passava, cada olhar que a fixava neles, parecia provocar um arrepio. A dor da incerteza era opressiva. Eles ansiavam por alguma resposta, enquanto os medos de Maria se intensificavam. E se Lucas se machucar? E se ele não estiver tão perto de nós como esperávamos? Em uma noite cercados pelo silêncio da casa, Maria decidiu que era hora de conversar com Felipe novamente. Preciso entender mais, ela disse a João.
enquanto ele observava as sombras dançarem nas paredes. Se Lucas realmente está em perigo, não podemos nos dar ao luxo de ignorar isso. Contrariamente à sua intuição materna, João sabia que sua esposa estava certa. Na manhã seguinte, eles procuraram Felipe no mesmo parque. Ao chegarem, notaram que o clima era distinto, mais pesado, mais tenso. Quando viram distante, Maria foi até ele, implorando: "O que mais você sabe? Precisamos entender até onde isso vai." Felipe hesitou, novamente olhando ao redor cuidadosamente. Eles estão se espalhando e Lucas, ele está em uma posição arriscada. Eu não sabia que seria tão grave. Estão prometendo mundos e fundos, mas é tudo uma mentira. O que eles querem é controle. Sua voz estava embargada de medo e frustração. Nas feições dele, Maria percebeu a mesma dor que sentia. Ele não queria perder o amigo. Controlar? Controlar como? João questionou rápido, o tom de sua voz subindo. A temperatura daquela conversa precisava ser mais baixa, mas a raiva o dominava. Você não pode nos deixar no escuro. Lucas, ele foi convidado para um trabalho. Pensaram que ele poderia ser útil. Agora, não para de ser pressionado. Se ele não cumprir, eles podem fazer algo terrível. Felipe soluçou, a tristeza em seus olhos transbordando. Maria palpava a dor em seu peito, tentando imaginar o que Lucas poderia ter enfrentado. E agora, o que fazemos? Felipe respirou fundo, como se a resposta estivesse enterrada sob a areia da dor. Acho que precisamos encontrar alguém que tenha informações mais profundas. Esta gangue é grande e poderosa. Maria e João sentiram um nó na garganta, mas também uma chama de esperança acendia-se em seus corações. A cada nova pista havia uma chance. Isso pode nos colocar em perigo, e nós não sabemos com quem estamos lidando, João advertiu, temendo que o que estavam fazendo pudesse levar a mais problemas. Mas não estamos mais sozinhos, João. Temos que ir fundo nisso, Maria rebateu, a determinação crescendo. Dessa forma, um novo plano começou a tomar forma. A busca por aliados começava, e a ideia de fazer frente à gangue fortaleceu a união deles. Mas no fundo, a dúvida persistia: estarão prontos para encarar a escuridão que se aproximava, e o que mais iriam descobrir sobre Lucas e suas verdadeiras escolhas? As semanas seguintes foram um misto de ansiedade e resoluta determinação. Maria e João se conectaram com outros pais que também estavam em busca de respostas. A dor compartilhada trouxe um novo fôlego à luta deles. Eles descobriram um grupo de apoio, um refúgio onde todos se entreolhavam com o mesmo receio, que seus filhos estivessem trilhando um caminho sem volta. Certa noite, enquanto discutiam os próximos passos com outros pais, um homem mais velho, Carlos, pôs-se a falar. Vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer. Meus filhos também se envolveram com esses grupos. Um deles, infelizmente, não voltou para casa. A declaração cortou o ar da sala como uma lâmina. Todos estiveram em reverência por um momento, absorvendo a gravidade do que aquilo significava. João, com a voz embargada, perguntou: "Mas como você conseguiu lidar com isso? O que fez para proteger os que sobraram?" A experiência de Carlos pesava no ambiente, mas ao mesmo tempo era uma luz de esperança. Ele proferiu conselhos práticos e detalhados, delineando estratégias que discutia com seus filhos. Escutem, o mais importante é a comunicação. Mantenham-se próximos. Façam com que eles se sintam seguros em falar com vocês, Carlos aconselhou meticulosamente. Quando perceberem que o caminho que estão seguindo é insustentável, eles voltarão para vocês. As palavras dele ecoavam no coração de Maria como um mantra a ser carregado. Naquela noite, Maria e João decidiram que era a hora de conversar com Lucas. A tensão era palpável enquanto aguardavam seu retorno da escola. Cada segundo parecia uma eternidade e logo, quando a porta se abriu, saberiam que era o momento da verdade. "Oi, filho. Podemos conversar?" Maria começou, a voz trêmula, mas firme. Lucas olhou para os dois, irmão do que se esperava, mas havia um brilho em seus olhos que Maria já não reconhecia. Eles se sentaram à mesa, e um silêncio pesado preenchia o espaço. "É sobre o que aconteceu no parque." Sobre Felipe, João pegou a palavra, mas as palavras amassaram na garganta. "Você está seguro, Lucas? Há coisas perigosas acontecendo, e nós precisamos saber a verdade." O jovem hesitou, os olhos desviando para o chão. Maria queria puxá-lo para perto, fazer com que ele visse que não importava o que tivesse feito ou as escolhas que estivesse tomando, eles estariam ali. "Então, você não está mais com Felipe, não é?" Lucas finalmente respondeu, a hesitação em sua voz se mesclava com um medo profundo. "Estão me pressionando a fazer coisas que eu não quero, mas eu não sei como sair." Maria sentiu o mundo desmoronar ao ouvir isso. O "não sei como sair" ressoava como um grito de socorro. "Filho, precisamos de você."
Estamos aqui para te ajudar, não importa o que seja. Vamos enfrentar isso juntos. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Lucas. E se eles não deixarem? E se o que eu não quero custar algo a vocês? Por favor, Lucas, você ainda tem tempo. João interveio, a urgência em sua voz subjugando o pânico. Precisamos entender o que está acontecendo. Pode ser a única chance de nos livrarmos desse pesadelo. Mas no fundo de seus corações, Maria e João sentiam a sombra da incerteza se aproximar cada vez mais, e a pergunta que ecoava em suas mentes era: até onde iriam para proteger o filho e, mais importante, seria a ajuda deles suficiente? Enquanto os três se olhavam nos olhos, um momento de conexão se desenhava, mas também o sentimento de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Maria se perguntava se estavam prontos para a tempestade que se avizinhava, pois logo eles teriam que agir. E tudo se tornaria ainda mais complicado, assim que Lucas revelasse seu papel nesse jogo perigoso. Que segredos sombrios ainda estavam escondidos sob a superfície? As palavras de Lucas pairavam no ar como uma tempestade prestes a estourar. O jovem olhou para os pais, o desespero refletido em seus olhos. Maria e João sentiam seus corações apertados, como se estivessem sendo afogados por um mar de preocupações. O medo do desconhecido era quase palpável, e a angústia de não saber qual caminho seu filho escolhera tornava a situação ainda mais insuportável. João respirou fundo, tentando reunir coragem. Nós não vamos deixar você sozinho, tá? Primeiro, precisamos entender o que está acontecendo. Que coisas estão te pressionando? A voz dele era firme, mas Maria notou sua mão tremendo ligeiramente. Lucas hesitou, um misto de temor e hesitação passando por seu rosto. É que tem um grupo. Eles acham que são amigos, mas é tudo uma fachada. E eu não sei como dizer não. Eu tentei, mas eles me ameaçam. Se eu não fizer o que pedem, prometem que algo ruim vai acontecer. A atmosfera ficou tensa, e Maria sentiu um frio na barriga. Uma onda de raiva brotou dentro dela, mas não contra Lucas. Era mais contra a situação em que seu filho estava inserido. Você não pode deixar essas pessoas controlarem você. Nós vamos encontrar uma saída, ela garantiu, seus olhos ardendo de determinação. Eu não quero que algo aconteça com vocês, com a família, Lucas sussurrou, a fraqueza em sua voz quebrando o coração de Maria. Está tudo bem, filho. Não vamos deixar que te façam mal. Você é mais forte do que pensa, e juntos somos mais fortes. Vamos apoiar uns aos outros. Não é o fim, João disse com uma confiança que parecia um tanto forçada. Maria apertou a mão de Lucas, desejando transferir um pouco de bravura para ele. Esses grupos são manipuladores. Precisamos encontrar uma maneira de você se afastar deles, mesmo que pareça impossível. Primeiro, como eles conseguem te pressionar? Há alguém em específico? Lucas balançou a cabeça, e sua voz saiu trêmula. É o Felipe. Ele é autoritário. Sempre tem alguém com ele. Se alguém desobedece, algo ruim acontece. A revelação caiu como um raio sobre a mesa. Os pais mudaram suas expressões numa fração de segundo. João já estava pensando em como poupar Lucas e trazê-lo de volta para casa para a segurança daquela luz que sempre foi sua família. Precisamos ter cuidado então. Se houver perigos verdadeiros envolvidos, não podemos agir por impulso, João alertou. É hora de ser estratégico. Precisamos de um plano. Maria se lembrou das conversas no grupo de apoio, das histórias compartilhadas. O desespero misturado à solidariedade. O Carlos disse que ter ajuda externa pode ser essencial. Precisamos falar com ele de novo, buscar apoio para você. Mas e se eles descobrirem? E se Felipe fizer algo contra nós? Lucas perguntou com os olhos arregalados, seu medo se transformando em pânico. Esse é um risco que teremos que correr. O primeiro passo é ter você seguro, Maria respondeu, sem vacilar. Seu coração estava pesado, mas a expectativa de finalmente enfrentar o que estava por vir era um alívio. A conversa se estendeu até a noite, enquanto eles planejavam como se proteger e ao mesmo tempo trazer Lucas de volta ao caminho certo. Mas no fundo, uma sensação de urgência se instalou. Cada minuto perdido era um convite à dúvida e à ameaça. Finalmente, depois de horas de diálogo, um plano emergiu. João e Maria queriam que Lucas buscasse o apoio do grupo, e enquanto isso, eles buscariam mais informações sobre as redes que o cercavam. O olhar de Lucas, antes perdido e amedrontado, começou a brilhar com uma nova esperança. É melhor do que nada, Lucas sussurrou, parecendo mais disposto a lutar por sua liberdade. Mas antes que pudessem comemorar essa pequena vitória, o celular de Maria vibrou na mesa. Uma mensagem de um número desconhecido. Saiba que estamos sempre por perto. Você não pode escapar, Lucas. É hora de decidir. Os três se entreolharam, o ar gelou.
Eles tinham dado um passo à frente, mas haviam despertado algo que estava adormecido. O verdadeiro jogo estava apenas começando. E agora a família se perguntava, eles ainda estavam a tempo de salvar Lucas ou seria tarde demais? Lucas sentiu o peso da mensagem como uma âncora em seu coração. Aquelas palavras não eram apenas ameaçadoras, elas eram um lembrete cruel de que a liberdade tinha um custo. Ele tentou ignorar a agitação no seu peito, mas quanto mais pensava, mais evidente se tornava a gravidade da situação que o cercava. Maria e João trocaram olhares aflitos, e o silêncio que se seguiu parecia gritar. Toda a sua luta estava prestes a ser testada, e eles sabiam que a coragem teria que prevalecer. Não podiam falhar. Precisamos agir rápido, João decidiu, a voz firme, mas um tremor discreto traía sua ansiedade. Maria, me dê seu celular. Vamos adicionar o Carlos ao grupo e explicar a situação. Ele pode ter alguma ideia de como enfrentar esse Felipe. Maria entregou o celular sem hesitar, mas nem toda a sua determinação conseguia afastar o desânimo que começava a se instalar. E se tudo o que estavam fazendo não fosse o suficiente? Acreditar que poderiam proteger Lucas parecia cada vez mais uma ilusão. E se a gente marcar um encontro com Carlos amanhã? Sugeriu Lucas, interrompendo os pensamentos pesados da mãe. Assim, temos mais tempo para nos preparar e pensar em tudo. João assentiu, admirando a bravura tímida do filho. Eles precisavam daquela chama de esperança. Ótima ideia, Lucas. Mas precisamos conversar com você sobre o que vai acontecer nesse encontro. Você se sente seguro o suficiente para estar ao redor de outras pessoas? Lucas hesitou e por um momento sua expressão ficou sombria. Não sei. E se eles estiverem lá? E se Felipe decidir seguir a gente? As palavras cortaram o ar, mas não havia espaço para hesitação. Maria se aproximou e com gentileza tomou a mão dele. A única maneira de enfrentar o medo é confrontá-lo, filho. Você não estará sozinho. Estamos com você a cada passo do caminho. Foi nesse momento que a esperança começou a brotar no coração de Lucas. Ele olhou para os olhares determinados dos pais e sentiu uma onda de força que não havia saboreado antes. Tá bom, vamos fazer isso. Juntos. A noite foi longa e inquieta. Enquanto Maria preparava um lanche, João esboçava uma lista mental de tudo o que precisavam saber. Ao mesmo tempo, Lucas tentava se concentrar nas palavras de encorajamento dos pais. Embora não conseguisse apagar da mente a aura ameaçadora de Felipe e seu grupo. Quando finalmente se sentaram à mesa, Maria tentou criar um ambiente mais leve, como um sinal de que a esperança ainda estava ali. Vamos pensar em algo gostoso para nos animar. Que tal uma lembrança, uma memória boa? Ela sorriu, embora sua própria incerteza fizesse seu coração acelerar. Lucas riu um pouco, relembrando um dia em que a família foi à praia. E o tio Ricardo tentando fazer a maior barraquinha de sanduíches e nunca conseguindo? João riu também, contagiado pelo espírito do filho. As lembranças ali estavam quentes e familiares, um bálsamo em meio à tempestade que enfrentavam. Mas a alegria logo se foi quando, de repente, o celular de Maria vibrou novamente. Todos pararam. A mensagem gelou o ar. Sutil não? Mas nós sabemos o que você está planejando. Podemos nos encontrar a qualquer momento. Apenas lembre-se, sempre olhamos por você, Lucas. O rosto de Lucas se contraiu ao ler as palavras. Como eles sabem? Como? A voz dele falhou e o medo reapareceu, como um fantasma em meio às memórias felizes. João virou-se, com a expressão fechada. Precisamos ser mais cautelosos. Eles estão mais perto do que pensamos. Maria respirou fundo. A luz segura do jantar de família desaparecia, dando lugar às sombras profundas que cercavam a casa. Precisamos preparar Lucas para qualquer eventualidade. O que poderia ser um encontro de esperança se transformava, a cada palavra, em um imenso campo de batalha. Seria possível salvar Lucas sem entrar na linha de fogo? E agora, com a pressão aumentando e a dúvida em relação ao próximo movimento, a família enfrentava não só o desconhecido, mas também a angustiante revelação de que a luta estava apenas começando. Qual seria o próximo passo? E até onde estariam dispostos a ir para salvar um ao outro? O dia seguinte chegou como um peso sobre os ombros de Lucas. Ele acordou com a cabeça cheia de dúvidas e a mente agitada. O sol entrava pela janela, mas a luz não conseguia dissipar as nuvens que se formavam dentro dele. E se tudo desse errado? As palavras de sua família ecoavam em sua mente como um mantra: coragem, união, esperança. Mas a verdade era que o medo parecia mais forte. Após um café da manhã quase silencioso, em que apenas algumas palavras foram trocadas, o grupo se preparou para encontrar Carlos. João estava mais quieto do que o normal, a preocupação estampada em seu rosto.
Maria tentava manter um sorriso no rosto, mas o nervosismo a dominava. E Lucas, bem, ele apenas se sentia como um fardo. Era como se o peso daquela responsabilidade estivesse quadruplicado. Quando o trio finalmente se encontrou com Carlos na praça do bairro, a tensão era palpável. Carlos estava acostumado a ser o centro das atenções, sempre cheio de histórias e piadas, mas hoje ele parecia um pouco mais sério. Assim que se cumprimentaram, sem saber como começar a conversa, um silêncio constrangedor tomou conta do ar. Então, Maria, João, Lucas, disse Carlos, olhando para os três, eu recebi a mensagem. Sua expressão se tornou grave. O Felipe não é um cara comum. Ele está sempre cercado por pessoas. Não é seguro, e precisamos ter um plano. As palavras de Carlos caíram sobre Lucas como uma avalanche. O que você quer dizer com plano? A gente não pode simplesmente enfrentar ele? Lucas mal reconheceu sua própria voz, uma mistura de bravura e desespero. João interveio, buscando transmitir confiança para o filho. Não é bem assim, Lucas. O Carlos está certo. Eles são muitos e parecem estar sempre um passo à frente de nós. Precisamos de uma estratégia. E assim começou uma discussão frenética com Carlos esboçando algumas ideias. O plano parecia simples, mas envolvia riscos que fizeram o estômago de Lucas revirar. Encontros furtivos, informações trocadas por outras fontes e até mesmo o uso de câmeras para se certificar de que Felipe não poderia surpreendê-los. Precisamos saber quando e onde eles vão se encontrar, além de descobrir o que realmente Felipe quer. Isso pode nos dar alguma vantagem, Carlos disse, acentuando a necessidade de serem astutos. Lucas sentiu que o ambiente estava se aquecendo, uma mistura de adrenalina e medo. E se eu for uma isca? Ele soltou de repente. Os olhos de Maria se alargaram. Não, Lucas, isso não é uma boa ideia. Precisamos da verdade, precisamos saber de onde vem essa ameaça. E eu sou filho dele. Ele pode não desconfiar de mim. Lucas estava determinado, mesmo que a ansiedade crescesse como uma tempestade dentro dele. João olhou para a mãe, e ambos viram a coragem inesperada do filho. Você sabe que isso é perigoso, né? Ele alertou, a voz embargada. Eu tô disposto a fazer o que for preciso. Não posso ficar só observando. Eu não sou uma vítima. O coração de Lucas batia forte enquanto falava, seu espírito rebelde começava a emergir. A conversa se intensificou. Cada parte da estratégia parecia se conectar como peças de um quebra-cabeça, embora a imagem final ainda estivesse nebulosa. Cada decisão parecia pesada, carregada de um fardo que apenas crescia. Com a reunião se prolongando, uma nova mensagem chegou ao celular de Lucas. Todos se calaram ao ver sua expressão mudar. É de Felipe, ele murmurou pálido. As palavras na tela eram claras e frias. Você realmente acha que pode nos enganar? Nós sabemos o que você está planejando. A angústia tomou conta, transformando a estratégia em um medo palpável. O tempo estava se esgotando, e a pressão aumentava a cada segundo. Maria se virou para Lucas, a determinação substituindo o pavor. Temos que agir rápido, filho. Mas não sabemos em quem e no que acreditar. João apertou o ombro do filho. Independentemente do que aconteça, a nossa família é tudo. Eu estou aqui, Maria também. E você, Lucas, não está sozinho. Vamos ficar juntos nessa. Mas no fundo de Lucas havia a pergunta que o consumia. Até onde realmente estavam dispostos a ir para garantirem a segurança um do outro? E mais importante, poderiam sobreviver após a verdade que ainda não haviam desvendado? A ameaça estava mais próxima do que imaginavam. E se a família não se unisse de verdade, o risco poderia ser maior do que a luta em si. E assim, o campo de batalha se ampliava, sem ninguém saber qual seria o próximo movimento. O silêncio na praça parecia dançar com as inquietações de Lucas. Ele ainda olhava para o celular, as palavras de Felipe vibrando em sua mente como um eco que não parava. Nós sabemos o que você está planejando. A sensação de ser vigiado, de estar cercado por sombras, não lhe dava paz. No que você estava pensando, Lucas? João perguntou a voz tensa, como se estivesse tentando estabilizar a situação. O pai realmente se preocupava. Para ele, qualquer passo em falso poderia custar não só o futuro do filho, mas também a segurança de toda a família. Maria se aproximou, a expressão preocupada. Você tem certeza de que isso é seguro? Ser a isca é uma responsabilidade enorme. Ela tinha um olhar preocupado, mas havia uma espécie de admiração pela coragem de Lucas. Foi ali que ele notou a força do amor materno, um amor que o impulsionava a enfrentar o desconhecido. Eu preciso fazer isso. Se não sou eu, quem vai?
Lucas se defendeu, sem saber ao certo se a coragem vinha da razão ou do desespero. Carlos, que observava a cena, decidiu intervir. A gente precisa estabelecer um plano de contingência. Precisamos dos seus pontos fracos, Lucas. A última coisa que queremos é que você se torne um alvo. Um alvo, e se eu me tornar uma distração? Lucas ponderou. O pensamento parecia um tanto insano, mas a ideia de se colocar em risco por algo maior era tentadora e ao mesmo tempo aterrorizante. Uma distração pode funcionar, mas você precisa fazer isso com cautela, Carlos disse, olhando de Lucas para os outros. Vamos nos preparar. Vamos colocar uma câmera e um local para você se esconder e observar tudo. Maria franziu o senho, mas o nó na garganta não a permitiu protestar. A situação dela se tornava cada vez mais pesada. Estava difícil ser a mãe que deveria proteger, enquanto o filho se oferecia como um sacrifício. Lucas respirou fundo. E se eu não voltar? E se algo acontecer enquanto estou lá? O olhar de João se suavizou. Não vá pensar assim, filho. Estamos juntos nessa. Não vai ser fácil, mas você não é só uma isca. Você é nosso filho, e temos que lutar com todas as nossas forças. A tensão estava à flor da pele. Havia um misto de esperança e receio no ar enquanto começavam a planejar o próximo movimento. Se a comunicação não fosse clara, poderiam perder a única chance de encurralar Felipe. Com as horas passando rapidamente, a articulação do plano começava a tomar forma. Lucas sentia cada palavra, cada ponto discutido, mas havia uma incerteza latente. A ideia de enganar o próprio pai era como um peso que ele lutava para carregar ponto após o que parecia uma eternidade. O grupo decidiu que se encontrariam à noite para que Lucas pudesse se infiltrar. O sol começou a se pôr quando eles se separaram, cada passo se tornando mais pesado. Enquanto caminhava para casa, Lucas refletiu sobre o que estava por vir. Sua mente girava em torno do que poderia descobrir sobre Felipe e sobre si mesmo. O que mais ele encontraria nesse abismo de perguntas sem resposta? Quando chegou em casa, a luz estava apagada, e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Temia que aqueles momentos de incerteza pudessem se transformá-los em estilhaços irreparáveis. Antes de se deitar, ele se encarou no espelho. Se eu for, o que vou encontrar? Murmurou a si mesmo, a voz carregada de insegurança. E foi então que seu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Felipe chegará a ele. Essa noite será inesquecível. Prepare-se, Lucas. O coração de Lucas disparou. O que ele queria? Ele estava prestes a descobrir que a linha entre caça e caçador poderia ser mais fina do que imaginava. E o que isso significaria para sua fuga para a segurança de todos? O mistério se aprofundava e a resposta poderia ser mais devastadora do que ele pudesse imaginar. Como se sentia ao estar tão próximo do abismo? A noite chegou como uma cortina pesada, encerrando o dia e trazendo um ar de expectativa e tensão. Lucas tremia, não apenas de frio, mas pela adrenalina que pulsava em suas veias. Ele olhava o relógio, cada tic-tac ecoando como um chamado à ação. É agora ou nunca, pensou. Ele se sentou à mesa, o celular ainda na mão, a palavra de Felipe ressoando em sua mente. As notícias eram alarmantes, e a gravidade do que ele estava prestes a fazer parecia estar pesando sobre seus ombros. Seria mesmo capaz de encarar o desconhecido? Para onde seu plano levaria? Ao mesmo tempo, havia uma pequena centelha de coragem se acendendo dentro dele. Aquela era sua chance de mudar o jogo. Assim que a hora marcada se aproximou, Lucas vestiu uma jaqueta escura, que o tornava quase invisível sob a luz da lua. Ele acompanhou o plano na mente. Do esconderijo, ele observaria tudo, mas essa era a parte mais difícil: se deixaria ser visto. A ideia de ser a isca pesava como uma âncora, mas ele pensou nas palavras do pai: estamos juntos nessa. Em um momento de fragilidade, sua determinação voltou a crescer. No caminho, encontrou João, que estava esperando em um ponto estratégico. O olhar preocupado do pai falava mais do que 1000 palavras. Você sabe o que está fazendo, não é? Perguntou João, a voz trêmula, mas firme. Eu espero que sim, respondeu Lucas, dando um sorriso nervoso. Era um sorriso de esperança, mas também de insegurança. Naquele momento, a conexão entre eles parecia mais forte, como se um estivesse segurando a força do outro. Lembre-se, você tem um apoio incondicional, não importa o que aconteça, disse João, segurando firmemente o ombro do filho antes de se afastar, voltando para os outros que estavam ocultos na escuridão. Cada um deles tinha um papel crucial. Assim que chegou ao local combinado, Lucas se escondeu atrás de um carro estacionado, respirando fundo enquanto o silêncio da noite o envolvia. Ouvia seu próprio coração batendo, como se estivesse prestes a explodir. Olhou ao redor, percebendo quanto o ambiente estava carregado de mistério.
Poderia ser ali que tudo mudaria. As horas pareceram passar num piscar de olhos, até que, finalmente, avistou uma silhueta se aproximando. Felipe. O coração de Lucas disparou com a visão familiar. Era como assistir a um filme, mas a realidade não tinha roteiro. O que Felipe faria? E o mais importante, qual seria a reação dele ao descobrir Lucas ali? Felipe parou, olhando em volta, como se estivesse avaliando o espaço. Lucas segurou a respiração, em estado de alerta. Ele não sabia se Felipe já o havia notado ou se tudo ainda estava em calma. Aos poucos, a adrenalina o impulsionava. Era hora de agir. De repente, sentiu o celular vibrar novamente. Uma mensagem. A tela iluminou o espaço escuro do carro. Você está me observando, Lucas? Posso sentir sua presença. Um frio na espinha. A revelação de Felipe o fez sentir como se estivesse em um jogo de xadrez, e ele estava prestes a ser engolido pela estratégia do oponente. Cada movimento tinha que ser perfeito, se quisesse sair dessa vivo e ainda proteger a sua família. Ele se apertou mais para trás no carro, enquanto a mente corria com possibilidades. O que Felipe pretendia? O que ele realmente sabia? E se tudo aquilo não passasse de uma armadilha? Cada segundo se multiplicava em uma eternidade de incertezas. A noite ainda guardava segredos. Estava além do que os olhos poderiam ver. E ao mesmo tempo em que Lucas se sentia vulnerável ali, também notou uma coisa. A linha entre confiança e traição estava mais tênue do que jamais poderia imaginar. E agora, Lucas tinha que decidir. Ele se deixaria cair na teia do jogo de Felipe, ou encontraria uma maneira de virar as mesas? O destino da noite estava em suas mãos. Mas estava pronto para o que viria a seguir? A madrugada estava carregada de tensão quando Lucas decidiu que era hora de agir. O relógio em seu pulso parecia marcar o tempo de maneira diferente, cada tique ecoando como uma contagem regressiva para o seu futuro. Ele respirou fundo e, com o coração quase pulando pela boca, emergiu do esconderijo atrás do carro. Felipe estava ali sozinho, mas não era garantia de segurança. Lucas se lembrou do que seu pai sempre dissera: um passo em falso pode custar muito. O garoto se aproximou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele poderia ver o amigo com um olhar distinto, colérico e desconfiado. Lucas? Felipe chamou, a voz carregada de raiva e confusão. O que você está fazendo aqui? Aquela pergunta carregava um peso quase mortal. Lucas hesitou, mas a verdade dentro dele pulsava ferozmente. Eu vim ver se você estava falando a verdade. Eles estão te manipulando, Felipe. Você não precisa disso. Sua voz estava firme, apesar da fraqueza que sentia por dentro. Felipe riu, mas não havia felicidade em sua risada. Era uma mistura de desprezo e desespero. Você acha que pode simplesmente aparecer e me dar conselhos? Não sabe nada sobre eles. Se eu não fizer o que mandam, vão me esmagar e se não forem a mim, serão seus pais. O medo nos olhos de Felipe era inegável, mas a força da verdade de Lucas parecendo atrair o amigo para uma nova realidade. Se você continuar assim, vai levar outros com você, Felipe. Não deixe isso acontecer. Não seja uma marionete. Clamou Lucas, desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, a tensão palpável como uma corrente elétrica. Felipe se aproximou, visivelmente abalado. E se eu não tiver escolha? Eles têm poder mais do que você consegue imaginar. Lucas percebeu que essa batalha era muito mais que uma simples desavença entre amigos. Era uma luta contra algo muito maior, uma sombra que dominava a vida deles. Então vamos nós dois dar o próximo passo. Eu sei que você ainda tem uma escolha. Vamos juntos. Lucas sentiu a vontade de se unir a Felipe, de combater a opressão juntos, mas a refeição da luta ainda pendia sobre ele. Felipe olhou para baixo, seus olhos marejados, lutando através do conflito interno. Está bem. Vou te mostrar. O jogo é pesado e nós estamos no meio dele. Lucas se sentiu revigorado, mas o receio estava ao seu lado. Ao seguir Felipe, ele se perguntava se finalmente encontraria a verdade que tanto procurava. Estavam prestes a se infiltrar na verdadeira rede que manipulava suas vidas, mas isso poderia custá-los mais do que imaginavam. Atrás das sombras, João e Maria assistiam, segurando as mãos com o coração em frangalhos. O tempo que levaram para se preparar tinha contribuído para a luta, mas agora era uma questão de resistência e colaboração. Devemos acompanhá-los, sussurrou Maria, a voz repleta de ansiedade. João hesitou. Isso pode estar muito além de nós, amor. Precisamos ser cuidadosos. Mas também não podemos deixar Lucas sozinho. Temos que confiar no nosso filho. Ele é mais forte do que pensamos. A unidade traz esperança, respondeu Maria com lágrimas nos olhos. E então, ambos se lançaram ao encalço, sempre atentos a cada passo. No centro da complexidade,
Havia um encontro marcado em um galpão abandonado na periferia. Felipe guiava Lucas e à medida que se aproximavam da entrada mal iluminada, o coração de Lucas batia em ritmos descompassados. Lá estão eles, sussurrou Felipe. Os dois entraram cautelosamente. O ambiente estava carregado de fumaça e murmúrios. Olhares frios e descontentes mostravam que não estavam sozinhos. Havia ali outros jovens, um ar de resignação e desespero pairando sobre todos. Quando Felipe fez uma abordagem cautelosa, Lucas se manteve firme ao seu lado. Lucas, você está aqui por escolha? Ou eles foram atrás de você? Um dos garotos, um rosto maltratado chamado Marcos, questionou com uma voz carregada de amargura. Não, Lucas começou, mas o espaço já estava tomado pelo murmúrio de vozes, ecos de medo e desespero. De repente a sala se encheu de ameaças e no momento em que os garotos perceberam que Lucas estava com Felipe, a tensão explodiu. Vocês nunca deveriam ter vindo. Agora, o aviso é claro. Há quem controla tudo isso. Não podem simplesmente sair a qualquer momento, disparou um homem de aparência sinistra, emergindo das sombras como um guarda de prisão. O terror tomou conta de Lucas, mas ele se lembrou rapidamente da força dos seus pais e de suas palavras. Queremos liberdade. Vocês não têm que fazer isso. Nós somos mais fortes unidos. A luta começou, mas era muito maior do que um conflito físico. Era uma batalha de volição e mentiras, um desmantelamento de correntes invisíveis, e Lucas sabia que a história deles não terminaria ali. Entre gritos e brigas, o ar estava cheio de esperanças e determinação. Maria e João, posicionados nas sombras, visualizaram tudo. Esse é o momento, João sussurrou. Precisamos agir. Assim, sem pensar mais, eles correram para dentro, prontos para enfrentar não apenas seus medos, mas também a destruição da corrente que prendia seus filhos. Ao final, uma luz batia na escuridão, e Lucas, Maria e João se lançariam contra a onda das sombras, selando o destino de suas vidas com amor, esperança e resistência. Aquela era a batalha do amor incondicional. Que cada movimento deles, cada lágrima, cada grito, fosse um passo a mais para a liberdade. E assim, no meio de uma tempestade, o sol começava a despontar. Um novo dia se formava, e cada um de seus membros poderia salvar não só uns aos outros, mas toda uma geração atenta. Agora que você terminou essa história, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora. Você precisa alimentar o algoritmo para continuarmos juntos. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.